Oi, gente. Tô aguardando aqui a Natália chegar e hoje a live vai ser sobre heterossexualidade compulsória, que é um conceito aí bem interessante, bem complexo do feminismo, que não sei se todo mundo conhece, gera bastante debate e é bastante abordado dentro do feminismo radical. Então a gente considera muito importante trazer aqui para vocês, né? E por isso a gente chamou a Natália, então, que vai ser a primeira das nossas convidadas nessa série. Deu tudo certo aqui? Tudo certo, tá. Então é isso, vou entrando aí, que a Natália já vai solicitar aqui. Enquanto ela não chega, eu vou dando oi pra todo mundo. Olá, pessoal. E obrigada a todo mundo que mandou pergunta também. A gente recebeu algumas perguntinhas sobre esse assunto que vão guiar o nosso roteiro hoje. E a Natália também recebeu algumas perguntas lá. Então a gente montou um roteirinho juntas e tal, pra pensar assim, nos tópicos mais importantes, né, que a gente vai falar hoje. E por enquanto eu vou vendo como que fica melhor deixar no celular aqui. Aqui assim. Aqui. Enquanto ela não chega. Acho que se eu ficar assim, fica tudo certo. Ok. Oi, Marina. Olá. Marina estava aqui ontem também. Ontem a gente fez uma live aí, a gente, 2 dias seguidos fazendo live, gente. Bastante conteúdo para dar início aí a essas lives dos 10 mil que a gente está organizando. E vai ser bem legal conversar com a Natália, porque eu não sei se todo mundo ouviu, mas ela participou de um episódio. Mas a Isa que gravou a entrevista com ela, né? Não fui eu. Então eu ainda não conheço ela, né? Assim, quer dizer, pessoalmente ninguém a gente não conhece, né? Mas eu ainda não tive nenhuma conversa, assim. Só teve hoje que a gente ficou conversando sobre a live mesmo. Então acho que vai ser divertido a gente se conhecer também. Oi, gente. Dessa vez eu deixei com título também, tá? Porque ontem eu esqueci de fazer isso. E dessa vez o título tá ali. Então o tema de hoje vai ser heterossexualidade compulsória, que é um tema bem complexo. Oi, Paula. Paula estava aí ontem também. Maravilhosa. Entrou aí. Boa. Isso. Então, ele não tá fixado, eu coloquei como título o tema. Não sei se está fixado. Oi, Natália. Oi. Olá. Eu tava falando aqui pro pessoal um pouquinho sobre o tema de hoje. Então, acho que e falando também que você já participou lá do podcast, né? Que a gente já tem um episódio juntas, mas que foi com a Isabela. Aí, então acho que seria legal você começar aí se apresentando, falando um pouquinho do seu conteúdo. Então, meu nome é Natália Gouveia, para quem não conhece. Eu sou pernambucana, sou lésbica, sou feminista radical. Eu tenho 24 anos e eu sou psicóloga também. Eu sou dona da página Psifêmea, eu tenho um podcast e eu também escrevo muito pobremente, porque eu escrevo pouco, mas eu também escrevo para a revista QG Feminista, maravilhosa. Sim, então, o seu trabalho é. A gente já era muito fã, assim, eu sempre ouço o seu podcast, inclusive o
o assunto da live, né, veio por causa do seu episódio também sobre a heterossexualidade compulsória, né? E daí eu pensei, primeiro a gente tinha pensado em fazer uma live sobre terapia, sobre a psicologia, né, da forma como foi no podcast. Daí eu falei para Isabela, vamos tentar abordar um tema diferente que a gente ainda não tem abordado, né, no podcast, para trazer aí um outro debate. E é isso, daí a gente chegou em heterossexualidade compulsória, que é aí um tema bem complexo, né, do feminismo, mas que é extremamente importante de falar sobre. Então, para começar, eu acho que você podia dar uma contextualizada para quem está aqui assistindo sobre o que é a heterossexualidade compulsória, assim, basicamente. Eu acho interessante o quanto que esse tema, ele é muito recorrente, assim, nas discussões feministas radicais. Vira e mexe, tá todo mundo falando. Tem um bocado de mulher, de menina também, perguntando o que é, e às vezes se identificando. E, enfim, é um tema que acaba sendo complexo. Eu acho que acaba chegando por último dentro da discussão feminista, dentro da discussão radical, justamente pela invisibilidade, né, das pautas que dizem respeito à lesbianidade. E aí, de repente, uma mulher bissexual, uma mulher heterossexual, ou até então acha que é bissexual ou heterossexual, né? Também acontece, se depara com essa pauta e percebe que também é sobre ela. Mas também tem muitas tretas em relação a isso, né? Enfim, a heterossexualidade compulsória, basicamente, ela é uma consequência da heterossexualidade enquanto um sistema. A gente está vendo aqui a heterossexualidade enquanto sistema, e não apenas como uma orientação sexual, como que não tivesse nenhum atravessamento político nisso. Enfim, é a consequência dessa heterossexualidade enquanto sistema, dessa heteronormatividade na nossa socialização. É uma das coisas que a gente faz compulsivamente por conta da nossa socialização, assim como a maternidade, e assim como na maternidade compulsória, que não necessariamente diz respeito só às mulheres que são mães e tudo mais, a heterossexualidade compulsória ela também não diz respeito apenas às mulheres que são lésbicas. E eu acho importante a gente atentar a isso, porque é muito triste, né, que muitas mulheres só vão se interessar pelo assunto se souberem que é sobre elas também, mas é sobre elas também, é sobre todo mundo, é sobre todas nós. É sobre todas, né? E era justamente isso que eu queria trazer, assim, tipo... Aí primeiro também a questão de quem estuda isso, né? Qual é a teórica que vai trazer e por que é tão importante pra gente, como feminista, falar sobre, né? E não deixar só para as feministas lésbicas, também, obviamente, elas vão pautar, né? Mas, assim, como todo feminismo tem que estar falando sobre isso, né? Por que é tão importante para mulheres no geral, assim. Então... Sim, totalmente. E Sim. aí, a mulher, né, que cunhou esse termo, que conceituou a heterossexualidade compulsória, é a Adrienne Rich, que é uma escritora, poetisa e ativista lésbica e feminista radical estadunidense. E, enfim, foi ela que trouxe o conceito no artigo dela que se chama Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. E ele foi publicado, se eu não me engano, segundo fontes que eu olhei nesse instante, 1980. Sim. E até Eu acho hoje, que era por assim, é aí uma mesmo. leitura muito importante. Sim. Sempre que eu vejo conteúdos falando sobre, todo mundo cita a Rich, né? Por isso que quando a gente estava conversando, eu até coloquei ali quem que estuda isso, se tem outras teóricas tão importantes quanto, mas, tipo, não dá para fugir, assim, porque realmente a Adrienne Rich foi a que cunhou esse termo e que vai levar, né, ele para as discussões feministas no geral, assim. Então, para quem está Dela. procurando aí, né, procurem Adrienne Rich lá no Google, vocês já encontram, tipo, bastante coisa, assim.
ela realmente, tipo, tem artigo e dentro disso daí vão ter vários conteúdos que vieram a partir disso, assim. Então, é bem E interessante, eu acho assim. que eu acho que para entender a heterossexualidade compulsória, por mais que seja uma coisa meio tabu, meio esquisita e tudo mais, porque a gente não está acostumada a pensar a heterossexualidade como um sistema, a gente não está acostumada a pensar várias das nossas dos nossos comportamentos enquanto comportamentos compulsórios, acaba sendo meio difícil da gente chegar nessa, enfim, no que é a heterossexualidade compulsória e tudo mais, achar que realmente entendeu. Eu mesma, quando eu comecei a estudar o feminismo radical em 2016, eu fiquei toda doida com esse assunto, com esse Sim. tema, porque eu pensava, é aquele negócio que eu lia, eu pensava que eu entendi, e de repente eu achava que eu não entendi de novo. Eu acho que muita gente Sim. se sente assim. Sim, é super comum. E isso que você falou do sistema é muito interessante, porque a gente não é acostumada a ver, por exemplo, lá no podcast a gente estava falando muito, o último episódio a gente falou bastante sobre casamento também, né? Sobre a monogamia no geral. Sim, E a gente não é acostumada a ver, tudo tipo, a a ver, né? monogamia, o casamento como essas instituições e, né, a quem que elas beneficiam, né? Pensar quem que beneficia a gente ter, tipo, mulheres sempre sonhando em se casar e tendo o casamento como o nosso o alvo final assim da nossa vida, né? Que todo mundo tem que querer isso. Então, a heterossexualidade compulsória ela vai passar por todos esses campos, né? E Exatamente. tem que ser um tópico feminista, tem que ser tipo É uma por pauta. isso que a heterossexualidade ela entra como um sistema, porque Sim. ela é primordial para que várias das explorações, várias das opressões que a gente sofre, elas, Uhum. enfim, para a manutenção do patriarcado, né? Porque assim, uma mulher lésbica, ela é inútil ao patriarcado. Tem aquela Sim. tentativa de sexualizar a mulher lésbica e tudo mais, e tentar fazer com que ela seja mais útil ao patriarcado. Tem aquela tentativa de, sei lá, de talvez fazer produtos, sabe, que vendam para lésbicas e tudo mais, mas não é uma coisa que a gente consome muito, porque a gente não é muito, assim, como boa parte das lésbicas não são feminilizadas e tudo mais, a gente não é um hiperconsumista das, dos artigos de feminilidade, né, por exemplo, isso já é uma Sim. coisa. E, enfim, a lésbica, ela é um furo mesmo, ela é uma fissura no sistema patriarcal, porque a heterossexualidade compulsória ela existe para que as mulheres elas acreditem desde crianças, sabe? As meninas acreditem que elas vão em algum momento se casar, que elas vão em algum momento encontrar um príncipe encantado e que enfim, que isso é o destino delas. E aí tem tudo a ver com a Simone, né? Porque ela fala muito sobre esse Sim. negócio do destino da mulher e tudo mais. Da E mulher já aí, ser encerrada nela mesma, né? Dela não ter uma possibilidade de exatamente. pensar em outras formas de vivência. Porque é isso, tipo, quando a gente para pra olhar e não pensa só, tipo, dentro da nossa própria bolha, do nosso próprio umbigo, o que que é? Ok, casamento, eu vou morar com meu parceiro ou minha parceira, enfim, vou fazer uma festa, mas sim como, tipo, uma instituição realmente patriarcal e começa a ver todas as questões de, por exemplo, como os casais que se casam perante o Estado e a igreja têm muitos mais privilégios do que os que não são casados e todos esses problemas que Sim. você vai vendo. E por que disso, né? Quem que tá se beneficiando por Sim. trás disso? Então, tipo, você fica E por que assim, será meu que era Deus. proibido antes que um casal lésbico, por exemplo, até um casal gay de homens, entre dois homens e duas mulheres, se casassem, né? Porque Sim. perdia o sentido totalmente o casamento. E até hoje, É. assim, casar é um negócio que eu não quero, porque eu acho que a instituição em si é meio. Mas enfim, não vamos Sim. entrar nisso. Sim. Basicamente, né? Mas é isso, é porque o casamento ele começou a existir porque para o homem era importante ele ter uma mulher ali específica para explorar
explorar ela de 3 formas, né? Explorar o trabalho doméstico dela, o cuidado, e aí a gente ficava na esfera privada e tudo mais, explorar a capacidade reprodutiva dela, e aí ela vira os próprios meios de produção mesmo, para estar produzindo pessoas que são dele também, então assim. E também a exploração sexual, né? Aquela mulher, ela tinha esse benefício ainda do homem, né? Tem, na verdade. Aquela mulher, ela é propriedade dele para que ele goze, para que ele, enfim, para que ele obtenha prazer a partir do corpo dela. Então, assim, uma coisa que eu estava refletindo é que não tem como dizer que a lesbofobia ela vem simplesmente de uma falta de respeito ao diferente, à Sim. diversidade, não sei o quê, porque diversidades, E enfim, não sei o quê. homogeneizar Não, com toda a homofobia, né? Toda a LGBTfobia, etc. Enfim. pois é, porque é misoginia, a lesbofobia, ela existe porque são mulheres que não estão se curvando a homens. Sim, Não é simplesmente, eu não entendo porque é diferente. Diferente de quem? sim. O que que é o ser igual, né? Qual que é a norma? O que que torna isso Sim, diferente? Eu acho isso bem interessante, porque daí você traz essa questão da norma. Quando eu estava pesquisando sobre a heterossexualidade compulsória, eu vi o texto da QG feminista, né? Onde acho que é a Bruna, a Furiosa, que é a que fez o texto, coloca várias formas como a heterossexualidade compulsória é imposta, que vão muito além de você ficar com um homem, assim, de você se relacionar com um homem, sim, né? Porque não é só o se relacionar, mas é a forma como você se relaciona com ele, tipo, é a forma submissa, é a forma dominada. Então, eu até coloquei aqui como uma listinha, porque eu acho que pode ser bem interessante, tipo, para as mulheres que não conhecem muito sobre, entenderem realmente como é complexo, né, todo esse rolê. Então, ela coloca lá, por exemplo, a gente não poder tomar iniciativa, então a gente não, né, não ser a pessoa que vai dar em cima do cara ou chamar o cara para sair, a gente não sim, poder ferir o ego masculino, a gente não poder sair de um relacionamento tóxico, então ter que aceitar tudo que um homem faz, por mais tóxico e horrível que seja pra gente. A gente não poder esperar a sensibilidade dos homens, porque é homem mesmo, né? Nossa, imagina ser romântico, carinhoso, fofo. A gente não poder exigir equidade no prazer sexual, né? Então, isso é algo que a gente já tá cansada de ouvir, né? Da questão da mulher no relacionamento com o homem nunca gozar e tudo mais, né? Inclusive, esses dias foi dia do orgasmo, né? Então, se falou muito sobre isso na internet, sobre essa sim. questão. A gente não poder cobrar maturidade, responsabilidade emocional, não poder reclamar de ciúmes, não poder reclamar de um parceiro que faz tudo isso, não poder nem confiar nas nossas amigas mulheres para contar toda essa questão dos parceiros, porque elas vão roubar o nosso homem, né? Já que toda mulher está sempre competindo. E por último, né, que é essa questão que eu já falei antes, que é a gente sempre ser forçada a querer um relacionamento com o homem como a coisa mais importante da nossa vida, né? Como a coisa que vai definir se a gente tem sucesso ou não. Então, essa questão é muito importante a gente pensar em todas essas questões, porque não é só você estar se relacionando ou não, mas sim a forma como você vai se relacionar com esse cara, a forma que é esperada que a gente se relacione, né? Então, quando Exatamente. você, mesmo que Como continue se isso é relacionando com estrutural, né? homens, se você começa a questionar essas coisas, você começa a quebrar essas coisas e falar, não, eu mereço mais, não, eu quero esse tipo de relacionamento, você já tá meio que quebrando com essa norma, sabe? Então, isso eu achei uma visão bem interessante, assim, sobre esse Sim. assunto. É muito estrutural porque vê o que é que tá atravessado aí, sabe? Cultura do estupro, por exemplo. Sim. Você Tá sempre sentir muito. que deve, né, sexo pro namorado também, você sempre Sim, tem toda essa totalmente. Isso questão. é compulsório, sabe? Então, a partir disso, eu queria só pontuar
que a heterossexualidade compulsória não é um diagnóstico, sabe? Não é Sim. tipo, será que eu tô com heterossexualidade compulsória? Eu vou me consultar com uma feminista radical lésbica para saber se eu estou com esta mazela, com essa doença na minha vida. Não é bem assim, porque a gente tende a partir para isso, tanto pela predisposição que a gente tem, enfim, de liberalizar os movimentos e transformar as coisas em uma coisa pessoal e não política, Sim. enfim. Mas também porque a gente tende a partir muito da nossa própria experiência, né? Uma coisa tão real que para você convencer uma mulher de que esse tipo de coisa existe, é só você olhar para pedir para que ela olhe com mais cuidado, de uma forma mais analítica para a própria vida que vai estar lá, né? Então, Sim. Eu acho que não é muito difícil mostrar, só dessa lista das coisas que eu falei, eu acho que é muito difícil, tipo, sei lá, pegar uma mulher que não se identifique pelo menos com uma dessas coisas, sabe? Independente da orientação sexual dela, enfim, né? De sim, toda. Porque todas nós somos ensinadas na nossa socialização a ir atrás desse tipo de relacionamento, a ter o relacionamento também como né, a coisa mais importante do mundo. Inclusive, estava até falando com a Isa esses dias por toda essa questão de pandemia, né, essas reflexões que eu tenho tido sobre estar sozinha e tudo mais, sobre como muitas vezes para as mulheres, e principalmente também durante a pandemia, tipo, é melhor estar sozinha do que com alguns tipos de companheiro, né? Porque o que a gente está vendo aí é aumento de número de violência doméstica, enfim, vários tipos de violência, ou mesmo casais se separando depois que acaba o isolamento social em vários países. Então, tipo, o que isso diz sobre o quão compulsórios são esses relacionamentos, sabe? Que não significa dizer também que não exista, obviamente, a atração sexual pelaquela pessoa e tudo mais. Mas que, né, é muito maior do que só ser só social ou só biológico, enfim. É muito mais complexo. totalmente, totalmente. E aí, eu acho que uma forma interessante da gente entender isso é que a heterossexualidade compulsória é uma forma de ceder à heteronormatividade compulsoriamente. Sim. Sem nem perceber, assim, né? Realmente, tipo. Totalmente. E aí não são só assim, porque o que a gente vê geralmente, e foi o meu caso, são mulheres que Uhum. antes se consideravam é, heterossexuais ou bissexuais, no meu caso, Uhum. e depois de um tempo descobriram que, na verdade, elas eram lésbicas, descobriram que, na verdade, a atração que elas achavam que tinham por homens era simplesmente derivada de uma idealização que se tinha e não de um desejo sexual por si só pelo Sim, homem, né? É aquele negócio, eu tenho mais desejo por mulheres, mas eu me apaixono mais por homens. E a paixão é sim. uma coisa platônica, né? Uma coisa do campo muito da idealização, assim, você se apaixona pela ideia da pessoa. É, Então, claro que você, dentro desse processo, você vai se apaixonar mais por homens mesmo, porque eles estão ali com todas aquelas promessas do príncipe encantado e do cara, e enfim, tudo isso. Tanto que muitas mulheres bissexuais elas acabam se vendo mais em um relacionamento, ou até lésbicas que sim. acham que são bissexuais, se vendo mais em um relacionamento no futuro e tal, aquele negócio do casamento, com um homem do que com uma mulher. Nossa, sim. E eu já vi isso, inclusive, ser naturalizado, sabe? Tipo, youtuber que eu sigo, assim, bissexual, falando, eu sabia que era bissexual, mas eu sempre soube que eu ia casar com um homem. Tipo, como que você sabe? Tipo, se você já. Porque é muito mais fácil aceitar a atração Então, sexual sempre por soube. mulher do que a atração, tipo, do que abrir mão desse sonho perfeito do o casamento, a idealização daquela família tradicional, né, que sempre foi vendida pra gente, que a Disney coloca ali na nossa cabeça e tudo mais. E você romper com isso é muito mais complexo. Hoje de manhã eu tava ouvindo o episódio da Sapataria podcast, que elas falam justamente isso, tipo,
primeiro você identificar que se atrai por mulheres, mas depois se identificar que você não vai estar com um homem na sua vida. Que isso é Sim. realmente uma negação, tipo, do patriarcado mesmo, E é né? uma grande ruptura, tanto que por muito tempo eu fiquei. Eu aceitava totalmente o fato de eu ser bissexual. Ah, Uhum. eu me atraio por mulheres, tudo bem. Mas não se atrai por homens, como assim? Como Aí é um assim, sabe? absurdo, né? É um absurdo, Realmente. nossa senhora, como? E a menina aqui, Marina, Marina? Ela falou aqui nos comentários, eu me apaixono pela ideia de ter um namoro aceito pela família. É, É bem isso mesmo, né? É, você acaba cedendo mais, você acaba estando mais em relacionamentos heterossexuais por conta disso mesmo. sim. Sim, exatamente. E não tem como negar, sabe? Eu acho muito complicado quando a gente tenta falar sobre isso, assim, com mulheres bissexuais, e daí muitas meninas bissexuais, mulheres bissexuais que eu conheço tentam falar, tipo, ah, não, mas, enfim, tem toda a questão de, você naturalizar a preferência por um dos gêneros e não sei o que lá, mas, sei lá, coincidentemente a preferência para relacionamento sempre ser homem, tipo, sério, não tem algo de estranho aí, sabe? Tipo, E aí com você certeza. é uma jogada bem liberal, assim, É, muito vinda do movimento LGBT, infelizmente. sim. É, essa jogadinha de é porque é inato, é porque é aquilo que você sente, é um negócio meio essência, sabe? E tudo mais, e excluir a possibilidade das coisas na sua vida serem construídas socialmente. Porque Sim, não é como que você percebesse tudo que é construído socialmente, e não é como que tudo que é construído socialmente, tudo que é construído em você fosse tão fácil assim de identificar e de tirar da sua vida, sabe? Não é como se sim. as pessoas ficassem dizendo, sei lá, você vai ser hétero, viu? Você vai ser hétero. Desse jeito, com essa Aham. frase. Não, você é heterossexual até que se prove o contrário. E às vezes você não acha que as provas que te aparecem são suficientes. É, exatamente. É muito mais complexo, né, do que só alguém lá dizendo pra você com essas palavras a hora toda. É uma falta de representatividade, é a falta de realmente de saber que isso pode existir. Tipo, por exemplo, quando eu era mais nova, até eu ver em alguma série que deve ter sido, tipo, sei lá, The O.C., eu acho, a primeira vez que eu vi duas meninas se beijarem, eu nem sabia que isso, tipo, que você podia fazer isso, sabe? Tipo, é, eu amo aquele meme que estavam colocando agora, que era, tipo, a Miranda Cosgrove no computador, assim, eu descobrindo que sou gay com 12 anos, assim, vendo uma série de TV. E é muito isso, tipo, interesting. Por que é? Porque você não vê na vida real, sabe? Não existe essa opção na vida real. Então, tipo, primeira vez que você vê na TV, você fala, interessante. É muito Interessante isso. que quando eu era criança, a minha avó, ela foi me ensinar o que eram pessoas homossexuais. Uau. Então, ela falou o seguinte: veja só, o homem que é frutinha, essa era a palavra, frutinha. O Uau. homem que é frutinha, ele é um homem que quer ser mulher. E a mulher que é sapatão é a mulher que quer ser homem. E aí, na minha inocência de criança, eu nunca pensei que a mulher ficava com mulher e que o homem ficava com homem. Eu pensei que o frutinha casava com a sapatão. Muito bom, muito bom. Mas é verdade, é uma forma difícil de entender para uma criança. Mas tem muito isso Totalmente. mesmo, assim. Mas ainda o gay, o afeminado, pra mim, eu lembro, assim, quando era criança, tinha muito assim, e sempre tem o menininho que é o mais afeminado, que as pessoas chamam de gay, assim, e sem nem saber o que significa também, né? Só tipo, é afeminado, mas nem pensa que é um homem ficando com um homem. Agora, pra mulher ainda, nossa, é tipo é extremamente apagado, assim, tipo, não passava pela minha cabeça que poderia existir, sabe? E tudo isso volta lá para a questão da heterossexualidade compulsória, para a questão de isso ser um sistema e, né, e isso tem que ficar instaurado para que as mulheres sigam essa família, a monogamia e tudo que, enfim, o patriarcado e o capitalismo querem que a gente siga, né?
Então, é um processo bem complexo mesmo. Alguém tinha perguntado ali também essa questão de, tipo, como saber o que que é a idealização e o que que é você realmente, tipo, gostar. Cara, eu acho que não existe nenhuma receita perfeita pra Não, de isso, forma né? alguma. Tipo, assim como não é um De forma diagnóstico, alguma não tem você uma cura. descobre. É, não tem uma cura, Não tem exatamente. uma Não é uma coisa que cura. você vai curar. Na verdade, ninguém vai se curar, porque mesmo se você for lésbica, pasme, é, você pode ter comportamentos que podem ser considerados heterossexualidade compulsória, como você não conseguir manter uma relação sem os moldes heteronormativos, sabe? Sim. Isso é uma forma de heterossexualidade compulsória. E você pode nunca ter ficado com um homem na sua vida. Sim, com certeza, porque o modelo de relação que a gente vê, né, e que a gente tenta seguir vai ser sempre aquele heterossexual e tudo mais, se a gente não conhecer outros modelos, ou se a gente não souber, né, sobre isso. Então é um processo contínuo para todo mundo, assim, independente da sua orientação, né? Assim, óbvio que para mulheres lésbicas é muito diferente do que é para uma mulher bissexual, para uma mulher hétero, mas de qualquer forma é um processo extremamente complexo, porque você se desvencilhar disso do que esperam de você e da sua imagem para o outro, era muito algo que eu tava até pensando assim, esse tempo que eu tô agora sozinha, por exemplo, na pandemia, tipo, a forma como eu tô olhando para mim mesma, diferente do que pensar, tipo, eu vou pra rua, um homem vai me ver, enfim, o assédio que eu sofria, ou ir no rolê e um cara ficar ou não olhando para mim, tipo, tirando essa aprovação do outro, cara, é outra realidade, Sim, assim, né? Tipo, e tu tocou em um ponto muito importante dentro de todo esse rolê da heterossexualidade compulsória, que é esse negócio, esse tesouro, sabe? Que é a aprovação masculina. A gente é, fica buscando isso, a gente é levada a acreditar que a aprovação masculina, nossa, é o melhor que a gente pode conseguir na vida. O que? sim, Dinheiro, carreira, sei lá, um gato? Não! sim, Aprovação masculina. exato. Eu tava vendo a live da Jéssica Miranda e ela fala uma frase assim que era tipo que o único desejo que é dado para a mulher que nos é concedido é o de ser desejada, né? O de querer ser desejada. É só isso que a gente pode Total. querer. E é isso, assim, E por tipo, isso que fica tão difícil de você entender se você gosta mesmo de homem, se você tá em um processo de heterossexualidade sim, compulsória a esse nível, porque a gente confunde muito o ser desejada com o desejar. Você sim, deseja ser desejada por aquele homem. E assim, muitas vezes a gente acaba reproduzindo isso nas relações lésbicas também. Então, por isso que é tão difícil você descobrir isso, sabe? E é uma coisa muito sim. endossada também pela pornografia, né? Pela indústria pornográfica. E aí a gente já entra em outra coisa. Mas eu lembro, eu lendo aquele livro da Naomi Wolf, que é O Mito da Beleza. Muito da beleza. E aí ela fala em algum momento sobre pornografia e o quanto que as mulheres não conseguiam transar com homens, imaginando que eram elas mesmas. Elas não estavam, tipo, desejando a imagem do homem por causa da pornografia. Elas estavam imaginando como era a visão dele do corpo dela ali durante o ato Sim. sexual. E aí, isso não fala só da questão da beleza, mas também fala disso, da gente querer ser desejada, da gente desejar ser desejada, aquele negócio de tipo, eu tenho prazer ao dar prazer. Já, nossa, já ouvi isso tanto. Isso é tão comum, assim, quando falando com amigas mulheres, tipo, ouvir isso, sabe? Porque a gente é ensinada a isso, tipo, porque como fazer o cara gozar, né? Todas as Sim, revistas revistas, femininas todas as para coisas. sempre. Tipo, Exato. como alisar seu cabelo direito, como passar um creme na cara e como fazer seu homem gozar. É isso. Com Exato. certeza Ou são aquela, as eu maiores lembrei questões agora femininas. das caprichos que tinham os colírios, aí eles falavam o que eles gostavam nas mulheres, para que as mulheres soubessem Sim, o que os tipo, o caras que é que eles não querem. gostavam nas mulheres? Eu lembro que tinha uns negócios tipo cabelo ruim.
Nossa, sim. Ai, momentos, né? Eu acho que a gente pode entrar nas perguntas que as pessoas mandaram Nas aqui, perguntas, sim. que falta aí uma meia hora e a gente recebeu aí algumas perguntinhas interessantes. A primeira que mandaram ali na nossa caixa de pergunta foi a questão de como isso afeta a relação. Mas eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? A Tem relação algumas que a gente tanto, respondeu, no fim das contas. tanto com homens quanto com mulheres. Cara, todas as relações são afetadas, né? Quanto com nós mesmas também, né? Então, isso E é. assim, não só relações amorosas, né? Não só relações amorosas, Sim, nossa. Não só relações românticas são sim. afetadas pela heterossexualidade compulsória, mas a partir do momento em que você é hétero e está compulsoriamente nessa heterossexualidade, você acaba, por exemplo, como tu até citou anteriormente, você acaba não falando sobre a relação com outras mulheres porque elas vão roubar. Você acaba nesse delírio, assim, de que todas as mulheres são ruins e são suas inimigas, e todos os homens, sei lá, os outros homens, eles acabam sendo pessoas com quem você não pode se relacionar também, porque você já está se Sim. relacionando com um cara. Então, sua E não vida, pode seu ter mundo amigo se homem, resume né? àquele homem. Sim, Exatamente. É realmente. muito. É em vários níveis, assim, que a gente nem imagina. Eu acho que primeiro, quando a gente começa, a gente conhece esse termo, heterossexualidade compulsória, a gente só pensa primeiro na questão sexual, afetiva, mas depois a gente vê como isso se expande para várias relações, infelizmente. Até nessa questão de procurar aprovação, tem muito aquela coisa da mulher que só quer ter amigo homem também, né? Né? Querer ser um Sim, dos porque as mulheres são caras. chatas, Sim, os caras, enfim, toda essa questão aí. sim. E aí teve uma outra pergunta aqui também, que foi a questão entre distinguir se é mesmo bi ou se são resquícios da heterossexualidade compulsória, que eu acho que a gente já falou também um pouco, né, que Sim. Eu não acho tem que uma uma dica mesmo é receita. você perceber. Não tem uma receita, mas uma dica é você perceber se você sente atração sexual pelos caras, realmente. Se você Uhum. sente esse desejo, você olha pelo cara e o desejo que você tem é sexual, de fato. É uma das Sim, coisas importantes, assim, ao meu ver. sim, isso é bem importante. Mas é bem complexo, assim, a gente não tem como dar Sim, total. Como é que realmente uma você sabe o que é um listinha, desejo assim. sexual, né? Exatamente. Ainda mais quando tem toda essa questão da pornografia e do que a gente foi ensinado e tudo mais. Mas assim, pra mim, eu tenho pra mim também que se a pessoa tá perguntando isso e tá se perguntando, ela também já tá num processo mais à frente do que quem não tá se perguntando, sabe? Então eu acho que tem Totalmente. isso também. Aí teve uma outra também, outra pessoa que mandou. Eu já fiquei com mulheres, porém tenho mais relações com homens e tenho percebido que sinto mais atração por mulheres que não expressam muita feminilidade. Isso poderia ser um reflexo da heterossexualidade compulsória? Eu achei essa pergunta interessante pela questão da atração, da questão de performar ou não feminilidade. Enfim, eu não sei o que você acharia sobre isso. Sim. Você tem a Eu ver? achei muito aquela questão que eu tinha falado, né? Que se você coloca a heteronormatividade nas suas relações com mulheres, Sim. isso tem a ver com a heterossexualidade compulsória. E alguém aqui até comentou depois que tem a ver com todo aquele negócio de lei, de bofinha, sabe? E tudo mais de ativa e Real. passiva. E aí talvez ela esteja nessa posição de ser desejada, também tem isso, né? E aí ela só consegue ter atração a partir do momento em que ela está nessa posição de ser desejada e a outra pessoa está numa posição considerada masculina, Faz mesmo bastante que seja uma sentido. mulher. Então acho que Sim. tem a ver, e daí a gente não pode tirar e dizer, ah, você é bissexual, você é lésbica, você é hétero. Não, não é esse tipo de julgamento, esse martelo que a gente vai Sim. bater, né? Mas É. eu acho que tem a ver com isso. Sim, faz bastante sentido. Tipo, como a gente reproduz, né, nos outros relacionamentos também. Teve uma outra pergunta também que acredito que a gente já respondeu, mas que se existe mulher heterossexual com heterossexualidade compulsória, e sim, basicamente, se você Sim, pegar, né, todos aqueles comportamentos que eu falei lá na frente também, em relação
como a gente se relaciona, o que a gente aceita, né, dos nossos parceiros. Sim, e se Tem tudo você a ver. acredita que você precisa estar com um homem para você poder estar completa, sabe? Se você tem esse medo de Sim, um dia não encontrar o homem certo, se você fica com caras e se enfim, se envolve afetivamente com caras que você sabe que são um pedaço de bosta, sabe? Porque você não pode estar sozinha. sei. Eu acho que Aham. isso é muito heterossexualidade compulsória. Você é heterossexual, ok? E você está sendo compulsivamente heterossexual. Sim, tem muito aquela coisa também da pessoa que não consegue ficar sem um relacionamento, né? Que Uhum. acontece bastante também. Termina, daí vai de um para o outro, assim. Eu passei por Aham. uma fase dessa ano passado, um pouco, assim. Eu terminei um relacionamento e eu fui de um para outro, assim, sabe? Eu não parei, assim, para ficar sozinha. Não, não é uma coisa que você faz. Enfim, entra a questão do compulsório, né? Não é uma coisa que você faz pensando, ai, nossa, não posso ficar sozinha. Mas você fica, né? Você vai indo um Sim, atrás do outro, assim, porque é imagina, tão. né? A forma como uma mulher sozinha é vista, né, perante a sociedade, não é aceitável, né? Então, tem muito disso também. É tão E aí, absurdo isso que como eu não me perguntava, né, como eu não me questionava se eu gostava mesmo de homens ou não, mas eu mesmo assim era compulsoriamente heterossexual dentro da bissexualidade, né? uhum, Eu ficava um tempão super feliz, sem relacionamento nenhum, porque eu não tinha relacionamento sério com mulheres, mas eu uhum. ficava sem um relacionamento com homens, e aí eu olhava assim no relógio, menina, faz tempo, tá na hora, tá expirando essa heterossexualidade. Aí atrás de É tipo e isso atrás de um mesmo. relacionamento com um homem. Olha que ridícula. Mas era bem assim mesmo. Basicamente. Aí você começa a se questionar também, tipo, ai, nossa, eu tô há muito tempo sozinha, será que tem algo de errado comigo? Ai, não sei o que lá. Porque é isso, assim, tipo, a mulher que tá sozinha não, né, não pode, tem que ter alguma coisa de errado. E é Sim, bizarro, porque se você vai ver estatisticamente, as mulheres que não se casam ou que, enfim, mais lá pra frente na vida, você vai ver aquelas mulheres que vivem até os cento e poucos anos, elas não têm um homem, na grande maioria das vezes, não. sabe? Então, gente, Enquanto, olha, questione mesmo a heterossexualidade sabe? compulsória, porque você pode descobrir algo que vai fazer bem para a sua saúde. Sim, exatamente. Mesmo que não seja o fato da sua sexualidade, tipo, mesmo que você continue descobrindo, ah, ok, sou hétero mesmo, ou ah, ok, ainda me relaciono com homens, mas com certeza vai te fazer bem, assim, tipo, é extremamente necessário. Até porque eu também não concordo em, tipo, sei lá, você forçar alguma coisa, tipo, não acho que Claro. agora vou me forçar a ficar com mulheres, porque, enfim, né, também não gosto daquela ideia de, ai, todos os homens são lixo, então vou para mulheres, que se tem bastante, né, que se fala. Totalmente, porque Acho aí você péssimo. fica esperando que as mulheres elas vão te salvar. E aí a primeira mulher que tu fica, tu espera que ela seja, meu Deus do céu, tudo que tu sempre sonhou. E aí não vai ser, né, queridos? Porque, né? É, E e você apaga é também só a dar merda. questão, né, de existirem também relacionamentos extremamente tóxicos entre mulheres, e, enfim, toda essa questão. Claro, E você coloca num lugar muito de, ai, não, aquilo ali é perfeito porque não é um homem. Enfim, é complicado. Hoje em dia exatamente. eu critico bastante, assim, quando eu vejo esse tipo de tweet ou comentário de mulheres de, eu tô cansada de ser hétero, vou ficar com uma mulher, sabe? Tipo, não é assim que funciona. Pois é. A gente tem mais algumas perguntas que mandaram pra você, né, hoje, que deixa Foi eu mesmo, foi. ver. Eu leio? Deixa eu ver. Pode ser, aham. Tá. Foi. Assim, aquela sobre a mulher heterossexual com heterossexualidade compulsória foi pra mim também. Ah, é E teve verdade. mais outra que foi quando diz que toda heterossexualidade é compulsória, quer dizer que a heterossexualidade é uma construção social. E aí, complicado esse negócio, porque, tipo, sim, primeiramente, mas eu já acho eu já acho complicado a frase. Eu acho que foi
um erro assim não sei, de construção da gente mesmo, da frase toda heterossexualidade é compulsória. Porque quando a gente fala isso, parece que tem as heterossexualidades individuais, né? A heterossexualidade de Marilinha, Sim, de Filó, de Chiquinha, são heterossexualidades, sabe? sim, Olha a diversidade nas heterossexualidades. muito diverso. Mas existe a heterossexualidade. E a heterossexualidade geral, ela é compulsória. Então, Sim. acho que a questão, a gente tem que partir desse ponto. Não é tipo, toda heterossexualidade é compulsória, é aquele negócio de tipo, vamos ver a heterossexualidade de cada mulher do mundo para ver qual é que é compulsório e qual é que não é. Vamos Sabe? separar Como aqui. é Essas aqui são compulsórias, essas que aqui não são. Sim, não são compulsórias, entendeu? E aí eu acho sim, que é bem por aí. E a questão da sexualidade, da heterossexualidade, ela ser construída socialmente, eu acho que a gente tem que partir do seguinte ponto. A sexualidade, a orientação sexual, ela é uma sim. pequena parte da nossa sexualidade como um todo. E aí eu já tô ficando psicanalítica, tá? Mas enfim, Sim. da nossa sexualidade como um todo. A sexualidade, ela é uma coisa muito mais ampla do que a orientação sexual. Ela tem a ver com todas as nossas preferências, com todos os nossos desejos e tudo mais, para além do ato sexual em si. Uhum. E aí a sexualidade não tem nenhuma comprovação científica que ela seja inata, na verdade. Claro que Sim. devem ter é, predisposições da sexualidade, tá? Não orientação sexual, não estou entrando nesse ponto Sim. ainda. Mas, enfim, da sexualidade no geral, devem ter predisposições que são biológicas, genéticas, químicas e tudo Uma mais. mistureba aí. Mas, Uma mistureba aí de várias coisas, né? sim, total. Mas a sexualidade em si, ela é construída durante a nossa infância, né? A gente vai começando a sentir o próprio corpo. Porque como é que a gente ia ter uma sexualidade antes disso, sabe? Construída. Sim. Então a gente vai começando a sentir o nosso corpo, a gente vai começando a distinguir o que é o nosso corpo, o corpo do outro e o que é o mundo. A gente vai começando a ter contato com o corpo da nossa mãe e, enfim, de uma forma não erotizada, né? Óbvio, daquela forma, enfim. A gente Uhum. vai começando a ter contato com as nossas sensações e tudo mais, e tudo isso vai construindo nossa sexualidade, nossas zonas erógenas e etc. E aí, a orientação sexual, ela entra em algum momento nisso tudo. Dizer que a orientação sexual, ela pode ser construída, não é nada, não é uma coisa absurda, sabe? Porque essa vibe Born This Way, que, nasceu assim, não sei o quê, foi um negócio que o movimento LGBT mesmo começou a falar pra, enfim, pra ficar aquele negócio, a gente nasceu assim, Tipo, sabe? não nos Então, culpem, a gente nasceu assim, não não é nos culpa culpem, nossa. não tentem Uhum. nos curar, sabe? Ficou mais Sim. fácil, na É, verdade. Mas assim, não quer dizer que dá pra você curar uma orientação sexual como que fosse uma doença, sim. só porque pode ser uma coisa construída, porque não tem nenhuma comprovação científica se é construída ou se não é construída, mas que provavelmente é construída sim. Sim. E no caso da heterossexualidade, não tem só essa construção psíquica da sua sexualidade no geral e das suas preferências e dos cheiros e daquilo que você vai preferir e tudo mais, mas também tem uma pressão social em cima da heterossexualidade. Então eu não duvido que isso possa se enraizar em uma pessoa de um jeito que ela acabe sendo, tipo, genuinamente, se a gente pode falar assim, heterossexual posteriormente, depois de grande, por ter passado por toda essa pressão durante a infância. Essa pressão Sim. heterossexualizadora. Então, assim, provavelmente sim. Acho que deu para entender. É, eu acho que essa questão do Born This Way aí, que pegou muito da galera, já nasci assim,
eu entendo de onde vem, mas eu acho que realmente é muito perigoso, porque é isso, a Fêbia Brava até comentou aqui, né, que a heterossexualidade é um regime político. Eu acho que, tipo, quando a gente Sim, fica muito totalmente. no, e a pessoa nasce assim, como se, tipo, você já nasce pronto, que todo mundo sabe que, né? Se a gente tá, se somos feministas, né, somos feministas e estamos querendo desconstruir tudo que nos é ensinado e tudo mais, não tem como a gente pegar e falar que, a pessoa já nasce pronta e não tem nenhuma imposição da sociedade ali, mexendo. Porque, né, depois você entra em toda forma, como você falou, que sexualidade é uma coisa que é mais do que a orientação, né? Depois entra também toda a forma de relação, a questão dos relacionamentos monogâmicos, casamento e não sei o que lá. E, sabe, se todo mundo naturalmente escolhe a mesma coisa, tipo, é um pouquinho, né? Nossa, naturalmente todo mundo quer casar, naturalmente todo mundo quer ter um relacionamento fechado, monogâmico, família tradicional brasileira. Tipo, não, né? E as pessoas Então, adoram lançar essas fake news, né? Assim, pegam um dado científico nada a ver, aí faz logo aquelas matérias. Cientistas comprovam que, tipo, cientistas, nada vago. Tipo, não. cientistas de que área, meu filho? Que horas Sim. que eles comprovaram isso? Pois é. E a gente tem que pensar, tipo, como isso é perigoso para nós mulheres, né? Porque realmente você cai nessa coisa de, se é natural, se nasceu assim, você, enfim, naturaliza aquela questão ali e não questiona, mesmo que não seja a questão da afetividade, mas a forma do relacionamento, enfim, né? Tudo que. Sim. O que você aceita num relacionamento de um parceiro e tudo mais. Eu tinha esquecido de ter a parte que eu queria falar. Do texto da QG também, que ela vai trazer algumas formas de lutar contra essa heterossexualidade compulsória, que eu acho que é interessante da gente terminar falando um pouquinho disso. Enfim, como a gente falou, não existe uma receita pronta, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer, que podem nos ajudar a questionar isso. Então, no texto, ela vai colocar a questão de amar a si mesma, então se respeitar, né? Se colocar em primeiro lugar, amar outras mulheres, então, tanto de forma afetiva quanto, enfim, quem sabe sexual, né? Talvez explorar isso para ver se você gosta ou não. Priorizar as mulheres no geral na sua vida, então, no consumo de conteúdo, no consumo de, enfim, produtos e serviços e tudo mais, sempre preferir, né, consumir de mulheres. Se reeducar, né, em relação ao ódio que a gente sente por outras mulheres e a rivalidade feminina, que ainda é algo, enfim, extremamente difícil, mas eu acho que quando a gente nota isso, fica mais fácil. Quando você percebe, por que eu não vou com a cara daquela menina? Ela não fez nada pra mim, então deve ser rivalidade feminina. Fica mais fácil do que só sair odiando todo mundo. E por último, se solidarizar com outras mulheres. Então eu acho que, né, quem é feminista com certeza já tem um pouquinho disso, mas enfim, ouvir as mulheres de classes oprimidas e lutar por elas também é extremamente importante. Então, eu acho que são umas dicas bem legais, assim, que podem ser aplicadas independente da sua orientação sexual, sabe? Então, E sai bastante do óbvio, né? Que questione a sua sim, sexualidade. A gente tá falando aqui que você vai ter que ser lésbica a pulso. E, enfim, né? Tipo, pelo menos se questionar, né, de onde que vem essas concepções e por que que é aquele tipo de relacionamento, qual tipo de relacionamento que você quer e por quê, né, e da onde que vem isso. Eu acho que isso já nos ajuda bastante, assim, com certeza, tipo, pensar em outras formas de relacionamento. Que, né, podem incluir, obviamente, ser com outras mulheres ou não, né, se você tiver interesse. Mas eu acho que é isso, a gente já falta 5 minutos aqui. Mas se você quiser falar mais um pouquinho sobre o seu trabalho e onde que as pessoas podem te encontrar por aí, eu acho que provavelmente já devem conhecer, né, quem veio por aqui, mas então, basicamente tem o meu Instagram, esse aqui, né? Que é o Saturníssima. E aí eu tenho um podcast de mesmo nome, Saturníssima, tá lá no sim, Spotify, enfim, tá lá no Anchor, né? E ele sobe para um monte de streaming. sim. E eu tenho a minha página profissional de psicologia, que é a Psifêmea, onde eu escrevo um negócio. E é isso. Assim você me Sim. encontra. Ou vem aqui em Garanhuns, Pernambuco.
Qual dos Nome projetos na que você começou primeiro? Foi o Psifêmea ou foi Saturníssima? Por qual que começou? Saturníssima não era um projeto, era só o nome do meu Ah, do user do entendi. meu Instagram. E Aham. aí eu fiz o Psifêmea logo, assim, quando eu comecei a atuar profissionalmente, inclusive eu atendo só mulheres, né? Eu tenho um trabalho, assim, de psicologia clínica, que eu atendo só mulheres, online e tudo mais. Uhum. E, enfim, beijo para as mulheres que eu atendo que estão assistindo. Ai, ai, E terapeuta maravilhosa. E foi isso, foi primeiro, e aí depois eu resolvi que eu queria falar em voz alta, falar sozinha. E aí eu Ficar fiz podcast. falando. Mas, É, da hora. É divertido, né? Depois a gente tava até falando ontem na live que a gente fez, e a gente tava falando porque que a gente começou o podcast. Falei, cara, a gente já falava um monte, assim, já falava entre as duas, daí a gente falou, vamos gravar, né? Então, só sim, gravar as menina, eu coisas que a queria gente ser fala. polêmica. O... Fiquei com saudade do Facebook, sabe? Porque eu falava um monte de merda lá. Sim. O, Os tempos dos o textões. PCM, ela é profissional, né? Então eu não posso ser tão escrachada assim. Eu tento ser escrachada assim, porque tá na Sim. minha tá na minha essência, born this way, eu sou escrachada, e aí eu tenho que ser Sim. escrachada de fêmea, mas não dá muito, sabe? Você tem que ser muito educada enquanto profissional. Então eu quis fazer o Sim. Saturnino, que é para expressar o escrachamento Ah, eu por acho ele. ótimo, eu sempre ouço e acho muito engraçado, assim, porque aí você fala sozinha, mas você faz umas piadas e daí eu fico rindo daqui, mas você tá falando elas, assim. E o jeito de falar, assim, é muito bom, assim. E eles são curtinhos os episódios, né? Então passam meio rápido, assim, eu vou fazendo meu café da manhã e vou ouvindo, assim. Ah, é muito bom. Ai, que ótimo, que É bom. ótimo. E o Maravilhoso. episódio, para quem não sabe, né, tem um episódio da Natália com a gente lá no Pessoal e Político, e inclusive acho que é o episódio que está sendo mais ouvido dessa temporada, acho que a Isa te avisou, né, que tem sido super legal, acho que várias pessoas chegam por lá, assim. Então é isso, a gente ficou bem feliz com essa participação, a gente ficou bem feliz com a sua participação aqui na live também, que você aceitou participar. E a gente tem aí mais algumas participações que a gente espera conseguir fazer aí nas próximas semanas, com vários outros conteúdos. E é isso, acho que já foi uma boa forma de começar aí hoje. Para quem quiser continuar sabendo sobre esse assunto, estudando, eu vou colocar aqui nos stories depois alguns textos também, uns episódios de podcast que eu ouvi para estudar e tudo mais, para quem quiser estudar mais. E acho que é isso, então, pessoal. Obrigada por terem ouvido, por terem assistido, né? Na verdade, sou acostumada a falar ouvido. Aqui até o final. Vai ficar salva no IGTV, para depois, se vocês quiserem ver, mandar para Ótimo. Aí eu alguém e vou tudo te ver. mais. Eu até fiz uma capinha bonitinha agora, assim, para Ai, que deixar legal. salvo lá com as nossas fotos. E é isso aí, galera. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite também. Foi Sim, muito com legal. certeza. Ai, ai, a gente Tchau, espera que gente. vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Beijo.